Olá, tudo bem? Que alegria mais uma vez estarmos aqui juntos com a Bíblia Descomplicada, o canal que nós trabalhamos para que você possa ter acesso às informações da Bíblia de maneira simples, de maneira objetiva e onde o que mais fazemos é ler a palavra de Deus, né? Nós vemos aí nas últimas semanas fazendo um estudo progressivo da palavra de Deus, onde cada estudo nos leva ao próximo estudo. Então, por isso, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu peço que você possa então olhar toda a série e você vai observar que todos os estudos vêm com uma numeração. Nós estamos agora no 9º estudo, né? No 9º comentário, e você então pode começar lá no princípio. Você indo ao vídeo número 1, você vai entender melhor e assim você vai avançando até chegar ao ponto de nós entendermos do que nós vamos tratando cada vez mais à frente. Porque a Bíblia, na verdade, ela começa em Gênesis e a gente vai então progredindo no estudo a fim de que o nosso entendimento seja completo, né? Não adianta a gente pegar uma parte e tentar entender tudo de uma vez só. No último estudo nós falamos que esse momento nós dedicaríamos a estudar os sinais da volta de Jesus, e é muito bom nós podermos interpretar os sinais que mostram que a cada dia está mais próximo o retorno do nosso Senhor. Ele prometeu que voltaria e Mateus 24, como nós já falamos antes, nos dá Jesus nos fala sobre os sinais do seu retorno, da sua volta. E para nós iniciarmos, como sempre, vamos pedir a Deus a bênção dele sobre nós e a bênção do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Pai amoroso que se preocupa conosco e deixou para nós a maneira pela qual nós devemos alcançar o direito de morar contigo nas mansões celestiais. O sacrifício do Teu Filho foi feito, a sua ressurreição aconteceu e Ele retornou para o céu e hoje está contigo. E quer nos levar para viver uma nova vida e quer restaurar esse planeta que foi devastado pela presença do pecado, pela presença do mal. Mas Ele também nos alertou sobre os cuidados que deveríamos tomar. E é isso que nós vamos ver hoje, Senhor. Que sinais apresentam a breve volta de Jesus? Que sinais são esses que nos mostram que Jesus está prestes a retornar? Então, nós pedimos a bênção do Teu Santo Espírito e a Tua presença junto conosco, a fim de que possamos entender plenamente as mensagens que o Senhor tem reservada para nós neste dia. Te agradecemos porque ainda estamos vivos, porque estamos bem, e pedimos que o Senhor conforte as famílias enlutadas em função das suas perdas com essa doença terrível que hoje assola a humanidade. Que as Tuas misericórdias estejam sobre nós, porque ainda somos pecadores. É o que nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Os sinais da volta de Jesus. Quem não gosta de saber que dia vai ser visitado, né, para que possa estar preparado para receber a visita em sua casa? Pois é. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que Jesus retornará dá como exemplo um ladrão, né, que chegará sem avisar. E por isso nós devemos estar preparados. Muitos se preocupam em colocar câmeras em suas casas, cercas elétricas, seguranças nos condomínios, a fim de que não sejam pegos de surpresa e que evitem um mal maior. E a Bíblia também nos orienta nesse sentido, de que nós reconheçamos os momentos em que estamos vivendo, a fim de que não sejamos pegos de surpresa. Então, os sinais da volta de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, né, que quer dizer revelação. Então, Deus nos revela. Eu costumo dizer que a revelação do livro de Daniel, nós temos que estudar em conjunto, né, o livro de Daniel com o livro de Apocalipse. Apocalipse 1, né, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse tem 22 versículos, tá? É um livro bem pequeno, né? Mas que tem muita informação.
Muitas pessoas têm medo desse livro, mas na verdade ele é uma bênção para que nós possamos reconhecer, né, os erros que acontecerão nos finais dos tempos, as tentativas de engano. Então Deus nos revela, né, assim, o que nós devemos saber a fim de que possamos nos encontrar preparados. Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos das terras se lamentarão sobre ele. Então aqui está dizendo que Jesus vem nas nuvens dos céus, e todos verão, até mesmo aqueles que transpassaram Jesus, né? Que já passaram para outra situação, que estão na condição de mortos. Esses também verão a volta de Jesus. A volta de Jesus não será secreta, ela será para toda a humanidade. E na presença de Jesus haverá uma ressurreição em que todos poderão então ver Jesus retornando nas nuvens dos céus, né? No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 27, nós encontramos a confirmação desse verso também de Apocalipse, ou melhor, Apocalipse confirma o que o próprio Jesus disse em Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, assim como nós vemos o clarão, mesmo quando no início de noite nós vemos aquelas luzes, né? E mesmo sem nuvem no céu, assim será o retorno de Jesus. Será presencial, todos verão. E como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. Ainda no livro de Mateus, 3 versos à frente, né? Mateus 24, verso 30, Jesus fala o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Então Jesus já não vem como cordeiro, mas vem com poder e grande glória. Assim será o exato momento da vinda de Jesus. Quando olharmos para o céu, veremos uma pequena nuvem e ela se aproximará da terra, e sob essa nuvem estará o Filho de Deus, Jesus Cristo, sendo acompanhado pelos anjos dos céus, e toda a humanidade o verá. Então, que sinais indicam essa vinda? Jesus prometeu que retornaria, e existem sinais que indicam o seu retorno. E o que acontecerá no momento dessa vinda, né? Quando Jesus vier, o que vai acontecer, né? Quais serão os acontecimentos desse momento e após esse momento? Então nós vamos dividir esse estudo em duas partes. Que sinais indicam a vida de Jesus? E no próximo estudo, no próximo vídeo, nós veremos o que acontecerá a partir desse momento, que Jesus retornar, e em seguida o que os salvos estarão fazendo. O relacionamento entre os homens apresentará sinais em seu comportamento. Então nós, como seres humanos, teremos um comportamento diferenciado nos últimos dias, quando estivermos mais próximos do fim. Vocês ouvirão Mateus 24, versos 6 e 7. Mateus 24, versos 6 e 7. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso aqui já aconteceu, né? Nós já ouvimos falar de guerra, já ouvimos rumores de guerra, período da Guerra Fria, né? Aí Estados Unidos e Rússia com a bomba atômica, né? E o medo do mundo de ser devastado por esse poder, mas foram rumores e ele não se concretizou, né? Houve a questão do desarmamento. Guerras, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e antes disso muitas outras guerras nós tivemos. Mas mais recente, né, nós temos essas duas grandes guerras que envolveram o mundo inteiro, né? E ainda em Mateus também, capítulo 24, verso 10, nos diz o seguinte a respeito do relacionamento humano. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados. No tempo do fim,
nós ficaremos escandalizados. Haverá traição, né? Trairão e odiarão uns aos outros. Quem não vê hoje em dia as pessoas, né, passando a perna no outro, usando o outro de escada para subir na vida, a nossa falta de respeito para com o próximo, e assim a gente vai vivendo e vai sendo levado desta forma ao mundo. Paulo também, quando ele escreve a Timóteo, ele declara como o homem estará se comportando nos últimos dias, né? E em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 1 a 5, diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, tempos de muito trabalho. O que a gente mais faz hoje em dia é trabalhar, né? A gente não tem nem folga. A gente trabalha constantemente a semana inteira, e quando a gente tem folga a gente se cansa fazendo coisas que não nos fazem recompor a nossa energia, né? A gente prefere curtir a vida, e assim nos tornamos mais cansados fisicamente e até mesmo mentalmente, mas nós não conseguimos perceber isso, né? E ele continua dizendo: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. O que nós vemos hoje, né? Os filhos sequer permanecem muito com os pais, estão mais com seus avós, ou até mesmo levando a vida a sós no mundo, né? Não há mais respeito pelos pais, não há obediência, não há o cuidado. A avareza, né, tomando conta do homem, o homem querendo cada vez mais e não abre mão de nada. São presunçosos, soberbos, mostrando tudo aquilo que possuem, que conseguem conquistar. Blasfemam contra Deus, né? Porque acreditam no resultado do seu trabalho para a sua conquista e esquecem quem lhes concede todas as coisas, né? E quem dá tudo isso. E são ingratos porque não agradecem aquilo que conquistam, porque acreditamos que a nossa conquista é fruto do nosso esforço. E assim nós também nos tornamos profanos. E ele continua: sem afeto natural. O amor natural já não existe, né? Natural na natureza que Deus criou, da forma como Deus criou, né? O afeto hoje ele é confuso, a gente não distingue bem as coisas e não temos a afetividade conforme instituída por Deus, mas sim de acordo com os nossos desejos, principalmente os desejos carnais. Serão irreconciliáveis, caluniadores, mentirosos, né? E não irão se reconciliar uns com os outros, né? Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Então as pessoas boas serão desprezadas, não serão amadas. Ser bom não é uma boa coisa no final dos tempos. Paulo ainda continua dizendo lá no final, né? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então nós trabalharemos muito, iremos curtir muito a vida e nos esqueceremos de Deus. Não teremos uma amizade com Deus. Assim é o homem na descrição de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. O homem no final dos tempos. Será que a gente consegue identificar algumas dessas não seriam qualidades, né? Alguns desses adjetivos em nós e nas pessoas que nos cercam? Então, ainda continua Paulo dizendo: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quer dizer, às vezes ainda com tudo que conquistamos, nós temos a tendência de querer parecer piedosos, mas a nossa piedade será superficial. Nós teremos atitude, faremos bondade, mas algo muito superficial que não nos levará à profundidade do amor que Jesus espera que nós demonstremos uns para com os outros. Ainda Paulo, escrevendo agora aos Tessalonicenses, né, faz a seguinte declaração. Talvez essa seja uma das mais importantes declarações e muitas vezes, quase sempre, passa desapercebida.
Então, em 1 Tessalonicenses 5, verso 3, Paulo diz o seguinte: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui Paulo está falando da vinda de Jesus. Quando o homem acreditar que ele está em paz, alcançou a segurança, conseguiu resolver os problemas da terra, os seus problemas, os problemas de relacionamento, uma falsa paz, uma falsa segurança, então se dará o retorno de Jesus e todos serão pegos de surpresa, assim como a mulher grávida. Ela sente as dores do parto e entra em trabalho de parto. Assim será o retorno de Jesus. E de modo nenhum escaparão, quer dizer, ninguém poderá se esconder do nosso Senhor quando Ele estiver retornando nas nuvens dos céus para encontrar com os seus. Então esses sinais são os sinais que estarão ocorrendo, são as situações que estarão ocorrendo nos últimos dias da terra. Agora, os últimos dias é plural, né? São vários dias, então nós não sabemos quando isso acontecerá. Apenas nós temos aqui a condição que o homem estará vivendo, como estaremos vivendo nas vésperas, né, do retorno de Jesus. E tudo indica a proximidade, a brevidade desse retorno, porque muitas dessas coisas já ocorrem com muita frequência e com uma intensidade muito forte. Por ser a paz o anseio de todos, como nós falamos ali da falsa paz, essa se torna uma mensagem de fácil aceitação, o que nos leva a outros sinais de igual valor. Então o homem anseia pela paz, né? E por ansiar por essa paz, quando há uma pregação de paz, é fácil da gente assimilar, da gente aceitar e a gente acreditar. E junto com isso vem a mentira, porque como eu já falei antes, é uma paz, mas é uma falsa paz. A gente não tem a paz plena sem Cristo e sem estar na presença dele, e principalmente só teremos a plenitude da paz com a destruição do mal e do pecado. O planeta também ele dará sinais da volta de Jesus, né? O homem estará vivendo numa condição, mas o planeta também, a natureza irá dar sinais e revelar os momentos que antecedem o retorno de Jesus. Mateus 24, verso 7. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Em Mateus 24, verso 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, não haverá amor entre os seres humanos. E é o que a gente mais vê hoje, né? As pessoas, apesar de alguns gestos de bondade, não há amor, não há entrega completa. E Lucas 21, verso 11, ele completa, ele dá uma visão mais ampla e fala de uma situação que a gente está vivendo atualmente, né? Que são as pestes. E haverá em vários lugares grandes terremotos, assim como lá em Mateus 24, 7 está dizendo. E fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então aqui Lucas é mais detalhista, né? Na hora de escrever o Evangelho, Lucas colocou muito detalhe. Ele, por ser um médico, por ser um doutor, ele tinha condição de esmiuçar mais e colocar mais palavras, né? Então ele dá um enredo assim maior, né? Então ele aqui coloca as pestilências, talvez pela questão de ser médico, ele conseguiu ter essa visão, ele cuidava das pessoas, via tudo aquilo que estava acontecendo com relação à saúde e conseguiu então ser inspirado pelo Espírito Santo a acrescentar aqui, a colocar essa palavra que lá em Mateus a gente não encontra. Então nós hoje vivemos essa situação da Covid-19, que é uma das pestes, né, do momento, que fez parar o mundo inteiro. Mas lembra que Jesus falou, isso ainda não é o fim, né? Então nós devemos continuar confiando em Deus. E essa peste também nós encontraremos a solução. O problema é que ao encontrar a solução, o homem irá acreditar que ele foi capaz de resolver esse problema e vai ficar ainda mais independente. Eu diria
autossuficiente, né? Que é uma palavra que a gente usa quando uma empresa, ou por exemplo a Petrobras, quando ela chegou ao ponto de autossuficiência, foi muito comentado, né? Quer dizer, ela se tornou independente, né? E assim que o homem busca chegar a um ponto, o homem quer chegar ao ponto de dizer que ele não depende de Deus, Deus não existe, e a gente é capaz de lidar com os nossos problemas. Então, tudo isso que ocorre muitas vezes nos leva a caminhar nessa direção, né? E no meio religioso também ocorrerão muitos sinais, né? Mateus 24, verso 24, capítulo 24, verso 24, diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão até os escolhidos. Então, as pessoas que estão pregando hoje o evangelho, que não vai de encontro à verdade bíblica, né? Ele está fazendo esta obra do falso Cristo, do falso profeta, do falso pregador, né? Falso Cristo, aqueles que se dizem Cristo, né? Se dizem São Jesus, e os falsos profetas, que são as pessoas que profetizam, mas essa profecia não vem de Deus, né? Vem de outras inspirações e nos levam a um engano. Então isso é muito perigoso. E aqui Mateus 24, verso 24, está dizendo que esses profetas, eles farão sinais e prodígios, realizarão milagres, farão acontecer coisas que você não vai ter como negar que eles não estão fazendo em nome de Deus, né? E assim o homem vai difamando a palavra de Deus, desacreditando, e nós vemos aí inúmeras situações na televisão, quantos que se diziam servos de Deus e hoje estão presos, são responsáveis por assassinatos, estão respondendo a processos severos, né, diante da lei, pelos crimes que cometeram, se tornam políticos e fazem envergonhar o nome de Deus porque as suas atitudes não condizem com o exemplo deixado por Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu hoje estou aqui falando com você sobre a palavra de Deus, mas a minha vida tem que condizer com isso que eu estou falando, com isso que a gente está levando adiante, com aquilo que nós dizemos acreditar. Então nós precisamos cuidar da nossa vida quando queremos trabalhar para Deus, e é por isso que precisamos nos entregar nas mãos dele e permitir que ele nos transforme, né? A situação em que o homem se encontra é uma situação de pecado, e para que ele possa ser um verdadeiro servo de Deus, ele tem que ser fiel à palavra de Deus, falar de acordo com o que diz a Bíblia, não somente de acordo com um verso isolado, mas com todo o contexto bíblico. E é por isso que a gente precisa estudar, por isso que nós estamos hoje com esse canal, para que a gente possa avançar nesse conhecimento e ter uma ideia formada como um todo, desde o início da Bíblia até o final, nós entendermos ela de maneira que a gente possa identificar. Mas Jesus também, em Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, ele deixa aqui um recado muito grande para as pessoas que vivem desta forma. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. A vontade de Deus nos é revelada através da sua palavra, mas lembra que Davi fala, né, para Deus gravar a palavra dele no coração, para que ele não peque, e ele diz que gravou a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, Jesus dirá para que todos ouçam, nunca vos conheci,
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, muitos daqueles que acreditam estar fazendo a obra, fazem em benefício próprio, serão reprovados no dia do encontro com Jesus. Iniquidade é a palavra que termina esse verso 23. Ela quer dizer contrário à justiça, aquilo que é injusto. Então, quem pratica a injustiça é praticante da iniquidade e não está aprovado. Comportamento ou ação perversa e maldosa, pessoas ardilosas que tramam contra um grupo ou contra alguém, que tem maldade no seu coração para se vingar do outro, para dar o troco, como o mundo prega hoje, são pessoas que estão vivendo na iniquidade. Também temos aí, né, como iniquidade, nós temos o pecado, a culpa, crime, arbitrariedade. Essa para mim foi novidade, né? A pessoa arbitrária, que é somente o que ela diz e não cede em nada, né? Como eu já falei, injustiça e malevolência, aquilo que alimenta o mal, que sustenta o mal e que mantém o mal vivo. Esses são os comportamentos que nos tornam iníquos diante de Deus. Então Jesus dirá para essas pessoas que vivem com esses adjetivos, que nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que praticais a injustiça, o pecado, a maldade, o crime, que carregam culpa pelo que cometeram, que são injustos e que vivem da maldade. O homem não poderá intervir nesses acontecimentos. Todos os acontecimentos que eu relatei até agora com vocês, o homem não tem condição de intervir. Mas há um acontecimento que indica a volta de Jesus e que tem a participação direta do homem. Há uma situação escrita na Bíblia em que o homem precisa participar para que Jesus possa voltar. E ele está lá em Mateus 24, verso 14. E diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que precisa acontecer aqui, que Jesus está dizendo para que possa vir o fim? Que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo e que seja como testemunha a todas as nações, para que possa vir o fim. O fim não é a destruição de todas as coisas. O fim é a salvação para aqueles que se encontram salvos, né? Então, este evangelho do reino será pregado, o evangelho do perdão, da misericórdia, do amor e do encontro com Cristo e com o Criador, com Deus. O evangelho é a mensagem que demonstra que a maldade existe e que Deus tem a solução para ela. E que o perdão nos foi dado através da morte e ressurreição de Cristo e o direito de alcançarmos a salvação e viver como Deus planejou lá no início. Então, esse versículo de Mateus 24, verso 14, diz que o homem tem que pregar o evangelho a todo mundo. E você pode ajudar a fazer isso, compartilhando esse vídeo, enviando ele para alguém, para um amigo, para que alguém possa ver, incentivá-lo a ter também, despertar nele o interesse pela palavra de Deus, pelo estudo da palavra de Deus. E até esse momento, até aqui, nós vimos como será e quais sinais indicam a volta de Jesus. No próximo encontro, nós vamos ver o que a Bíblia diz que acontecerá com os seres humanos neste momento. O que vai acontecer quando nós nos encontrarmos com Jesus, quando o nosso Senhor retornar? O que vai acontecer com os maus? O que vai acontecer com aqueles que já morreram?
O que vai acontecer com aqueles que estão vivos neste momento? O que os salvos vão fazer quando se encontrarem com Jesus? Qual a condição ficará aqueles que não terão direito de ir com Ele para o céu? No nosso próximo encontro nós vamos falar sobre esse assunto. Mas lembre-se, este Evangelho do Reino será pregado a todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós queremos, ó Deus, tomar parte naquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é morarmos com Jesus e vivermos felizes por toda a eternidade. Não de forma simples ou desacreditando de que há algo, de que não há tanta coisa assim para se fazer para termos uma eternidade inteira pela frente. Mas nós já vimos que a glória do nosso Senhor e a presença dele será motivo para vivermos alegre por toda a vida que o Senhor nos concederá. Nos dará então em troca a felicidade de estarmos com Cristo, e na presença dele tudo valerá a pena. Nós não temos condição hoje, com a nossa mente finita, com tão pouco tempo de vida que temos e com tantas dores, de entender os benefícios da eternidade. Na verdade, sofremos tanto que não conseguimos conceber a ideia de ter uma vida eterna. Mas nós queremos, ó Deus, participar deste grande evento, sendo portadores da palavra e levando adiante a mensagem que o Senhor deixou para que o mundo pudesse encontrar o caminho que leva à salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, abençoa cada pessoa que estiver acompanhando o nosso estudo, e que o Senhor possa nos agraciar com a presença do Teu Santo Espírito, a proteção dos Teus poderosos anjos, e que as nossas casas sejam tomadas pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade, e que nós possamos retribuir, sendo as pessoas que o Senhor espera que sejamos. Sabemos que não merecemos muito, não merecemos nada, na verdade, mas o Senhor nos concede tudo de graça. E é pela graça que nos é concedida em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós oramos hoje e sempre. Amém. Bom, na próxima semana, então, nós temos um novo encontro e iremos falar sobre esse mistério, revelado na Palavra de Deus, que é o que acontece com o ser humano após a volta de Jesus. O que acontecerá conosco nos momentos seguintes ao seu retorno. E nós nos vemos em breve. Que você tenha uma ótima semana e que tudo o que nós venhamos fazer possa valer a pena, que nós possamos ajudar a divulgar o Evangelho e assim acelerarmos o retorno do nosso Senhor Jesus. Fique com Deus, que Ele te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti